Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão ordinária em 7 de maio de 2019. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, presidente em exercício, Rocal, primeiro secretário em exercício, Inaldo Silva, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Jorge Manaia, Tereza Berger, Paulo Pinheiro, Wellington Dias, Ítalo Ciba, Inaldo Silva, Tarcísio Mota, Tiago Carribeiro, Fernando William, Dr. Carlos Eduardo, Rocal e Babá, 12. Assume a presidência o senhor Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leandro Lira, ambos a convite. A sessão é encerrada às 17h14. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente de Trabalho, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, servidores, só que nos acompanha na TV Câmara e na internet. Senhora Presidente, é difícil, é muito difícil a gente manter o discurso e conversar e discutir o que está acontecendo no Rio de Janeiro com essa situação nacional que nós estamos vivendo. Eu fiquei impressionado nos últimos dias, com o espaço e com a maneira que estão sendo feitas as discussões lá no governo federal e essa briga absolutamente oligofrênica entre os olavistas e os militares do governo. E o exemplo que eu queria dar, só vou citar isso, deixar para meus outros companheiros que vão falar, Brizola vai falar um pouco mais sobre isso, só queria citar uma coisa, a maneira como as pessoas perderam o respeito a elas próprias. Eu posso ter todas as críticas ao ex-comandante do Exército, que é uma pessoa tem um problema grave de saúde, que vai a todos os lugares de cadeira de roda, com uma série de paramentos respiratórios, mas é inacreditável, inaceitável que alguém que não concorde com ele, ao tentar falar as suas opiniões sobre o militar, que ele tem completa divergência, ele o identifica como aquele cidadão da cadeira de rodas, com uma doença grave, crônica. Ou seja, isso é um absurdo. Esse senhor, Olavo de Carvalho, provavelmente, se nós tivéssemos algum aparelho que medisse o cheiro das palavras dele, nós estaríamos com um aparelho completamente contaminado. É absolutamente inacreditável o momento que o país atravessa. Desde os cortes absurdos na educação que foram feitos, explicados por um ministro que não tem condições técnicas. O ministro não tem condições absolutamente nenhuma para exercer cargo nenhum. Esse senhor que confunde uma série de coisas importantes, mas que faz discursos do mesmo nível do que o ministro das Relações Exteriores, que, emocionado, chorou um discurso em que ele dizia que o presidente Bolsonaro era uma pedra angular desse país. Ou seja, nós não podemos ficar calados. Quando a gente começou a ver a discussão aqui na Câmara, que era uma discussão que o nível estava baixando muito, alguns vereadores aqui vinham baixando muito o nível da discussão, o que aconteceu?
Esse nível baixou mais ainda lá em Brasília. As pessoas que foram para Brasília, os novos, olha, não tem nada contra os novos, nem o Partido Novo, não tem nada contra a pessoa ter pouca idade. O problema é que pouca idade não lhe dá o direito de errar constantemente, mais do que aqueles que têm mais idade do que ele. O que nós estamos vendo é que os novos parlamentares em Brasília, em sua grande maioria, são uma decepção. Bom, eu espero depois, vou ouvir com atenção o discurso aqui do vereador Brizola, que vai fazer uma análise importante sobre o que está acontecendo em Brasília. Eu queria retornar à cidade do Rio de Janeiro, porque no meio disso tudo, nós cariocas sofremos mais do que qualquer brasileiro hoje, sem dúvida alguma. Nós temos um governo federal que está se ensupapando internamente, um batendo um, dando soco na cara do outro, dentro do governo. Nós temos um governo estadual, que temos um governador que errou o local onde ele se candidatou, ele tinha que ir trabalhar num programa desse de televisão, para pegar um helicóptero e correr a cidade como ele fez, uma coisa ridícula. O vídeo do governador Witzel é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. A postura dele, como se fosse um garoto de colégio, chamando os outros para a briga, absolutamente ridícula a posição do governador. E como eu disse no Twitter, se ele era corajoso mesmo, ao invés de ir no helicóptero, ele devia ser atendido no hospital da rede pública, se ele realmente tivesse coragem. Vai encarar o Souza Aguiar e o Miguel Couto, que ele tanto na campanha eleitoral disse que não ia usar plano de saúde, que ele ia usar apenas a rede pública, e a primeira vez que ele usou a rede pública teve que usar quase que pela janela. E aí viu que isso ia dar confusão, então ele resolveu voltar à realidade dele e ser atendido no Samaritano, que tem todo o direito. Ele tem todo o direito de usar o plano de saúde dele. Ele só não tem o direito de mentir na campanha eleitoral, dizendo que ele ia usar a rede pública de saúde só quando viajasse. Não, foi aquela primeira declaração clara da personalidade do nosso atual governador, que teremos, sem dúvida alguma, podemos nos preparar para gravíssimos problemas aqui nesse estado. E temos o município, quer dizer, nós, além de termos um governo federal com essa magnitude de brigas, de erros primários cometidos, nós temos uma sociedade completamente pervertida pelas redes sociais, temos um governo estadual que não tem um planejamento para nada. Você não vê o planejamento do governo estadual para o transporte público, para a educação, para a saúde. A única e exclusiva noção que o governo estadual tem é acertar a cabeça daqueles que estão com arma na mão. E o governo municipal consegue ser o conjunto de tudo isso. Nós estamos aqui quase no meio do mês de maio, e é preciso que a gente que está aqui na casa, discutindo essa briga sobre tiro Crivella, não tiro Crivella, etc., que a gente não se esqueça de fiscalizar o que está acontecendo. Senhores, os órgãos da prefeitura estão afundando como se estivesse num pântano. A crise em cada setor é colossal. A visão que se tem é que após o mês de julho, agosto, setembro, nós entraremos num pânico total em relação às políticas públicas. Não vai precisar nem cortar 30%, como fez o presidente Bolsonaro. Aqui, o prefeito já cortou no início do ano, já contingenciou, e não haverá recursos. Nós não teremos recursos, eu não estou falando nem para pagamento de servidor público, eu estou dizendo para custeio de unidades. Custeio de unidade de saúde, custeio de unidades de educação, para manter vivo aquilo que foi discutido, aquilo que foi planejado. Nós temos hoje um gravíssimo problema federal que acontece com repercussões enormes no estado e no município do Rio de Janeiro. Nunca, senhores,
Nunca nós já observamos isso que a imprensa divulgou ontem. O governo federal, o Ministério da Saúde, se esqueceu de produzir medicamentos e de comprar medicamentos. Nós estamos aqui nesse momento com doentes gravíssimos que utilizam medicamentos caríssimos, sem que o Ministério da Saúde tenha executado as licitações para comprar esses medicamentos. Os senhores imaginam isso? Não é discurso político, nem discurso de esquerda ou de direita. É uma realidade. Os senhores imaginam o que é um cidadão que passou anos na fila de um transplante de rim? Vocês imaginam um cidadão que, esperando 1 ano, 2 anos pelo transplante, 3 vezes por semana tinha que fazer diálise para que a máquina funcionasse como se fosse os rins. Esse cidadão consegue, na fila do transplante, ser operado e consegue receber doadores, 2 rins para serem implantados. Muito bem. Depois de tudo isso feito, ele está hoje na iminência de perder o órgão que recebeu, porque não tem o remédio que mantém esse rim protegido da rejeição. Um simples medicamento. Qual o problema desse medicamento? As patentes desse medicamento são internacionais. Os grandes laboratórios não têm nenhum tipo de pensamento coletivo. Eles ganham dinheiro com a doença, claro. Eles descobrem o medicamento, impedem que outros países tenham essa patente e eles são os produtores do medicamento. Esse é o mercado da saúde. É assim que funciona. É assim que funciona. Esse medicamento, como o medicamento que existe também para transplantar de fígado, são caríssimos os medicamentos. Não há condição de cidadão comum comprar um medicamento que custa às vezes 4, 5 mil reais por mês para ele tomar, para preservar o seu rim, para preservar o seu fígado. Por que esse produto não é fabricado no Brasil? Porque não consegue derrubar a patente. O Ministério da Saúde, há anos atrás, lá atrás no governo Lula, conseguiu uma série de vitórias, principalmente em relação a medicamentos da AIDS. Conseguiu quebrar algumas patentes. Mas hoje nós estamos num momento em que nem quebra a patente, nem compra o remédio. E essas pessoas, não tem discurso político para o cara que sabe que daqui a 3 dias, se não tomar remédio, vai ter que perder o rim, que ele levou 4 anos esperando, 5 anos esperando. Isso não são poucas pessoas. Isso não é somente no Rio de Janeiro. Portanto, é importante entender o que está acontecendo nesse país e o que está acontecendo no município. Nós aqui no Rio caminhamos, quando nós pararmos aqui, acordarmos aqui na Câmara, essa nossa discussão, se tira ou não tira o Crivella, se faz ou não faz o projeto, nós vamos abrir a janela e olhar de frente para uma crise nunca antes vista nessa cidade, em todas as áreas, em todas as áreas. Não é somente na saúde, não é somente na educação, não é somente no transporte público, é em várias áreas da cidade. Portanto, senhores, eu espero que essa casa fiscalize um pouco mais rapidamente o que o prefeito está fazendo. Esse prefeito, o anterior e o outro, claro, que possa ter condições. Eu me lembro das brigas aqui, essa Câmara sempre teve uma característica muito forte de fiscalização de briga. Eu me lembro aqui no passado, o vereador Fernando William, que está aqui presente, brigando em relação à linha amarela. A dor de cabeça que ele deu para o prefeito César Maia foi muito grande. Essa casa precisa continuar o seu trabalho, porque as pessoas, às vezes, eu recebo na internet, no Facebook, uma série de pessoas reclamando: por que você não para de reclamar do prefeito e vai trabalhar, faz o que ele não está fazendo? As pessoas não entendem que a caneta é do prefeito. Por que vocês não tiram o Crivella? Não é assim. Existe um ritual para fazer isso. Existe um ritual. Por que você não vai lá e conserta o problema daquela unidade de saúde, daquele hospital? Porque é preciso que a Secretaria de Saúde faça uma série de coisas. Quando você reclama para que o hospital tenha um tomógrafo, existe uma série de coisas que têm que ser feitas. Tem que comprar o instrumento, tem que preparar o local, ou seja, nós no Rio de Janeiro perdemos o controle da cidade. E eu não tenho a menor dúvida disso. Perdemos o controle da cidade. Se é pelo motivo que está agora no impeachment do Crivella, se é pelo que eu acabei de ouvir ali na CPI da Conlurb, onde o cidadão, vocês imaginam o que é? Um cidadão funcionário da Conlurb, de anos,
foi chamado pelos seus superiores hierárquicos para assistir uma reunião sobre a Conlurb na Escola de Samba Estácio de Sá. Quando ele chega lá, ele descobre que aquilo é propaganda política para o filho do prefeito. Aí ele vai embora. Um mês depois ele é punido, porque levou os funcionários dele para assistir a isso. Ele dizia hoje aqui, eu sou punido por quê? Eu cumpri o que mandaram, levar os funcionários para uma discussão sobre a Conlurb. Chego lá, é uma festa do prefeito, e eu que sou punido? O sujeito acabou de dizer isso aqui. É inacreditável, mas é isso. É inacreditável a maneira primária como o governo Crivella trata as coisas públicas. Presidente, espero que nós possamos discutir nessa casa alguns projetos. Eu estou aqui querendo entender aonde está o projeto do IPTU, aonde está o projeto do orçamento impositivo. Estou aqui preocupado, não estou entendendo nada. A sensação que eu tenho é que eu estou aqui, levanto a cabeça, vem uma onda, abaixo a cabeça, volta em outra onda. Eu queria saber como é que essa casa está preparando uma série de outras coisas que estão acontecendo para que a gente possa ter notícia e para a gente possa cumprir a nossa missão. Por exemplo, o vereador que preside tinha anunciado aqui, alguns meses atrás até, eu pensei até ir na inauguração da Clínica da Família lá de Campo Grande. O que aconteceu? É preciso que a gente entenda. A tal Clínica da Família de Campo Grande, que era um pedido corretíssimo, o vereador tem que seguir essa função. O vereador Rocal achava que na área lá do Rio da Prata precisava de uma clínica da família. O prefeito, a clínica foi construída, o prefeito ia inaugurar. E brigaram com os vereadores, o prefeito não só não inaugurou essa clínica, não puniu o Rocal, não, ele puniu a população de Rio da Prata. Sabe? E aí resolveu, porque está mais ligado a outro vereador, inaugurar uma clínica num outro bairro, porque o outro vereador é mais simpático a ele. Nós precisamos saber disso, precisamos conversar sobre isso. Nesse mundo, nesse governo federal que nós temos agora, nesse governo estadual que nós sofremos com esse governo estadual e com o municipal, nós temos que estar acordados, porque nada é impossível de acontecer, como diz uma determinada rádio aí, em 20 minutos tudo pode mudar. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores vereadores, cidadãos que nos escutam. Presidente, eu venho aqui nessa tribuna com um forte sentimento de indignação. Ainda há pouco, aqui antes de subir, eu estava lendo as últimas notícias e li que o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acabou de reverter o voto que tinha dado em relação a possibilidade das assembleias estaduais reverterem as prisões decretadas pela Justiça, e com essa mudança de votos agora, todas as prisões decretadas no âmbito da Operação Lava Jato poderão ser revertidas por meio de votação na Assembleia do Rio de Janeiro, na Assembleia de Goiás. Uma mudança de voto, presidente, que vai na contramão de absolutamente todos os esforços de combate à corrupção, de combate aos desvios de dinheiro público que nós temos assistido paulatinamente no país, e é um claro movimento de afronta a esses avanços que nós vínhamos tendo no país. E um pouco antes disso, o tema que eu vinha tratar aqui era justamente desse descompasso de realidade entre o judiciário brasileiro e a população. Descompasso da realidade porque, presidente, ontem o Tribunal Regional Federal derrubou uma liminar que justamente impedia o prosseguimento da licitação que foi feita no Supremo Tribunal Federal, gastando R$500 milhão para a compra de filé de lagosta, para a compra de vinho premiado e de uísque envelhecido. R$500 milhão numa licitação que estava prevista para gastar mais de R$1 milhão.
para comprar justamente esses artigos de luxo para serem servidos no Supremo Tribunal Federal. E aqui, presidente, não podia ter uma ação que destoasse mais do cenário que nós vivemos hoje no país. Nós temos 13 milhões de desempregados. O Brasil luta para sair da maior crise econômica da sua história recente. E, ao mesmo tempo, nós temos um Supremo Tribunal Federal que parece que vive em outro país. Um Supremo Tribunal Federal que diz que, ao se impedir que seja feita uma licitação de R$500 milhão para a compra de filé de lagosta, se está atacando a dignidade da justiça brasileira. Não é impedir essa licitação que ataca a dignidade da justiça brasileira. O que ataca a dignidade da justiça brasileira é a existência dessa licitação. O que ataca a dignidade da justiça brasileira é o cidadão que acorda cedo para ir procurar emprego, ver o gasto de R$1 milhão previsto, o gasto previsto de R$1 milhão para a aquisição de uísque, espumante e vinho premiado. Porque é verdade que o magistrado, o juiz, quando ele julga amparado pela lei. Ele não julga olhando para a opinião pública, ele não julga olhando para o povo. Mas quando ele faz uma licitação, quando ele faz uma compra, quando ele faz um ato administrativo, ele não pode fazê-lo como se estivesse isolado, como se estivesse em uma corte, uma realeza. Pouco importa a situação do brasileiro. Isso é um abuso, isso é um desrespeito sem tamanho com a situação que nós vivemos hoje do país, quando no Congresso Nacional nós pedimos, por exemplo, um sacrifício de todos, com uma reforma previdenciária. Uma reforma previdenciária que vai sim fazer com que quem ganha mais pague mais, mas que vai exigir de cada brasileiro a sua parcela de contribuição. Vai exigir mais do judiciário, mas vai exigir também do trabalhador. Vai exigir mais do promotor, do procurador, do político, mas também vai exigir do trabalhador que ganha 2, 3, 4 salários mínimos e do produtor rural. E justamente nesse momento em que se pede um esforço conjunto, um aperto de cintos de todos, o que acontece com o judiciário brasileiro na sua mais alta corte, no Supremo Tribunal Brasileiro, é justamente um movimento para aquisição de artigos de luxo, presidente. E eu ainda estou para ver o dia em que, ao invés de justificar essa licitação, ao invés de querer se justificar o gasto de R$500 milhão para a compra de lasanha e uísque, porque o Supremo Tribunal Federal tem que receber autoridades, porque o Supremo Tribunal Federal precisa fazer jantares para recepcionar altas autoridades da República, se diga que o Supremo Tribunal Federal abriu mão, está contingenciando, está cortando na própria carne, justamente porque entende que é isso que o Brasil precisa. E que aí não tem mais filé de lagosta, não tem mais uísque para ser servido, mas em compensação tem exemplo para ser dado para cada brasileiro que está na rua, sustentando com o dinheiro dos seus impostos a magistratura, a justiça brasileira. Porque é fato que hoje no país nós passamos por um momento de dificuldade. Nós passamos por um momento em que o Brasil precisa de reformas. Passamos por um momento em que o executivo brasileiro, o executivo que é responsável pela segurança pública, o executivo que é responsável pela infraestrutura, que é responsável pela saúde, que é responsável pela educação, que é responsável pelo saneamento básico, que o poder executivo faz contingenciamentos de gastos na educação, faz nas Forças Armadas. Ontem mesmo foi anunciado um contingenciamento de quase metade do orçamento das Forças Armadas. Contingenciamento esse que se faz necessário por conta da situação difícil pela qual atravessa o país. Mas esse movimento que acontece no Executivo, infelizmente, ele não é seguido pelos outros poderes. Ele claramente não é seguido pelo Judiciário, haja visto que nós acabamos de ter como exemplo essa licitação. E ele também não é seguido pelo Poder Legislativo. E aqui, presidente, eu digo que tem que ser um esforço conjunto, apesar da autonomia financeira que é concedida aos poderes. Porque é fato que o Poder Judiciário pode dizer o quanto gasta e como gasta. É fato que o Poder Legislativo pode dizer o quanto gasta e como gasta. Mas não é porque pode que deve fazê-lo de forma abusiva. Não é porque pode
que vai sair gastando o quanto quiser, como quiser, e aumentando, inclusive, os gastos em tempo de crise. Em tempo que se tira dinheiro e que se precisa reduzir os recursos dos serviços essenciais da população, de educação, saúde, segurança pública. E é esse exemplo que a população brasileira espera, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo. E eu concluo aqui, presidente, a minha fala, dizendo que, no que diz respeito ao controle, ao contingenciamento, às economias feitas pelo Poder Legislativo, eu tenho um projeto de lei que faz com que todas as economias feitas no âmbito do Poder Executivo, todo corte que seja feito em saúde, educação e segurança, seja refletido também nas verbas do Legislativo Municipal. Que todo contingenciamento, que toda redução de verbas e de gastos seja dividido de maneira igual. Que não seja unicamente alvo das reduções e dos cortes de recursos os serviços essenciais da população que estão debaixo do guarda-chuva da Prefeitura do Rio de Janeiro, da saúde municipal, das clínicas da família, das escolas municipais. O projeto cujo qual eu sou autor, ele trata justamente dessa divisão, que todo corte que aconteça no Executivo deva acontecer também no Legislativo Municipal. São os famosos repasses duodecimais que devem ter, sim, os seus valores ajustados à realidade da arrecadação. E que toda vez que seja reduzida a verba dos serviços essenciais de saúde, educação e segurança, sejam reduzidas também as verbas do Legislativo Municipal. E o que a gente precisa justamente, presidente, nesse momento, antes de qualquer coisa, é dar o exemplo. É dar o exemplo economizando, é dar o exemplo reduzindo os gastos dos gabinetes. Eu mesmo, aqui na Câmara Municipal, economizo mais de R$1 milhão por ano, justamente por entender que é isso que espera e é isso que precisa ser feito no país hoje, para que nós tenhamos não apenas a possibilidade, mas também a legitimidade para subir numa tribuna e para falar para o cidadão brasileiro que as reformas são necessárias, é um período difícil, mas que nós estamos juntos e vamos em frente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que me antecedeu, com certeza. Quem julga o juiz? Essa é uma grande pergunta nesse país. Bom, a todos aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores, viramos chacota internacional. Os responsáveis pela condução do país vivem numa realidade paralela, num mundo de inimigos imaginários e conspirações inexistentes. E tudo isso, tudo isso estruturam as políticas implementadas numa verdadeira disputa, numa corrida, numa disputa para ver quem é que vai receber o título de mais psicótico dentro desse governo. Neste cabo de guerra macabro, quem sofre as consequências e a irresponsabilidade deste governo são os pobres. O presidente foi eleito, mas não pode fazer tudo aquilo que lhe passa na cabeça. Precisa de preparo, de estudo, o mínimo de sanidade, aqueles que têm às mãos os destinos do povo brasileiro. Ora só, os ministros foram escolhidos a dedos. O ministro do Meio Ambiente é contra os ambientalistas. A ministra dos Direitos Humanos é contra os direitos humanos. E o ministro da Justiça quer licença para matar. Isso é um circo do horror. Ou seja, o critério para ser nomeado, Fernando William, ministro deste governo, é ser contra o ministério que ele vai chefiar. A última lambança foi do ministro da Educação.
E claro, seguidor do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. Aliás, um dos objetivos do atual ministro Abraham Weintraub é materializar as ideias do Olavo de Carvalho, tal qual seu antecessor, o Ricardo Vélez. E por mais absurdo que possa parecer, para quem tem o mínimo de bom senso, senhor presidente, não é? O ministro da Educação pretere Paulo Freire e adota Olavo de Carvalho. Olha o tamanho absurdo. Não tem como dar certo uma aberração dessas. Quando o Olavo de Carvalho criticou, disse que a filosofia, as ciências humanas, as ciências sociais, aliás, e o direito destruíram o país, o que o ministro da Educação fez? Cortou das ciências humanas. Depois viu a patetada que fez, ainda piorou. Se é que a gente consegue piorar um governo desse. Cortou 30% das verbas de todas as escolas federais. Todas as escolas, senhor presidente. As universidades viraram inimigas da nação, vereador Tarcísio Mota. É estarrecedor constatarmos, que nós estamos voltando com ideias medievais, terra plana. Quer dizer, os navegadores, descobridores dos 7 mares foram assassinados. O dia, como é que explica-se o dia? Deus apertou um botãozinho e o sol nasceu? Presidente Rocal, professor de física. Pô, o heliocentrismo não tem prova que o sustente. Mas como assim? E é preciso ensinar ciência através da Bíblia, Renato. 5. O criacionismo. O Estado tem que deixar de ser laico, já que a maioria do povo é cristão. E por aí vai. Tamanho absurdo. Ora, sabemos que não existe desenvolvimento econômico, tecnológico e social sem investimento nas universidades. O argumento que temos que cortar verbas das universidades para investir no ensinamento, no ensino fundamental, ora, além de pueril, é raso e equivocado. Quem tem essa ideia é o Olavo de Carvalho, que, diga-se de passagem, só cursou até a 5ª série. Quer dizer, até a 5ª série. O corte na educação é da ordem de 7 bilhões. Mais do que 7 bilhões, senhoras e senhores. Isso é um crime contra as próximas gerações. Isso é fazer balbúrdia com a nossa educação. O ministro Abraham Weintraub, e aí lembro o vereador aqui falando de exemplo, eu concordo com o exemplo, o ministro da Educação em matéria de nota não é o que podemos chamar de um aluno brilhante, como ficou comprovado no seu boletim. Para poder cobrar, tem que dar exemplo. E, diga-se de passagem, convenhamos, o exemplo do ministro da Educação não é o dos melhores. Cortaram verba para pesquisa, para o desenvolvimento de soluções da nossa vida. Cortaram para o aumento do conhecimento, mas aumenta o investimento numa segurança que só traz mais insegurança ao nosso país. Os livros estão sendo substituídos pelas armas. Basta ver o decreto agora. Até vereador vai poder ter porte de arma. Imagina como é que vai ficar essa Câmara de Vereadores aí. Não gostei do seu discurso, vereador. Pá, pá, toma lá. É o que vai acontecer. Ué.
A universidade está sendo substituída pelo massacre. Estamos trocando educação por guerra. O bom senso pela loucura. E a responsabilidade pela covardia. Tudo isso, como pano de fundo, os valores cristãos e a defesa da família. Ora, no quesito hipocrisia, o governo federal é imbatível. Não há maior destruição da família brasileira do que este projeto neoliberal na economia, de um capitalismo selvagem, que vai precarizar o trabalho do povo, vai virar uma uberização, sem direitos sociais, sem direito à aposentadoria, que vem com essa lenga-lenga de vai ter que cortar privilégio. Então bota aqui, quais são os privilégios? Bota 10 CPFs que têm privilégios e vão ser cortados. Eu desafio. Coloque aqui quem é que vai ser de privilégio cortado nesse país. Se não vai ser o motorista de ônibus, se não vai ser o pedreiro, o trabalhador rural. Ou seja, 80%, mais de 80% da classe trabalhadora brasileira. Eu não estou vendo privilégio nenhum sendo cortado. Pelo contrário. É a manutenção e a ampliação dos privilégios nesse governo. É isso que está sendo dado. Basta ver esta hipocrisia que iam acabar do tomar lá da cá. Bilhões e bilhões e cargos aos deputados que se venderem a este projeto nefasto que vai destruir a nossa soberania, entregar nosso território para bases americanas e entrarmos na rota genocida do narcotráfico que dizimou na Colômbia e dizima no México. E vai ter o aumento das milícias, grupo paramilitares e esquadrão de extermínios. É impossível ficarmos inertes e inerentes ao que está acontecendo no nosso país. É impossível, senhores vereadores. Ou juntamos todas as forças que acreditam na democracia, ou nós seremos dragados por este autoritarismo que aos poucos começa a colocar as manguinhas de fora no nosso país. Ou criamos um movimento que agregue todos os setores que estão contra esse projeto em curso no Brasil. Criamos um modelo, um movimento, aliás, parecido como o Direta Já, Tarcísio, Fernando William, que todos aqueles que estão contra esse projeto, que vai matar a família brasileira, vai destruir o nosso país, vamos deixar de lado as nossas ideologias neste momento. Nossas ideologias que nos separam em determinados momentos têm que ficar em segundo plano, porque o que está em risco no país é a própria democracia. O que está em risco no nosso país é a nossa democracia, senhor presidente. Meu muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Vereador Leandro Urina, você podia ficar mais um pouquinho? Obrigado. Bom, quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais vereadores presentes, cumprimentar todas as senhoras e os senhores. Eu solicitei a permanência do vereador Leandro Lira, não por desconsideração, viu, vereador? Tenho maior respeito e admiração pelo seu trabalho. Mas, assim, Vossa Excelência colocou algumas questões aqui que eu acho que valeria a pena, né, debatermos, conversarmos a respeito. Eu até acho assim, a Câmara evoluiu muito nesse mandato.
Mas tem muita coisa que ainda falta, na minha opinião, que aconteça. Eu acho que deveriam estar aqui pelo menos uns 20 vereadores debatendo, dando a parte uns aos outros. Uma coisa que acontece muito aqui, que o vereador vem e fala, é natural, legítimo e tal. Na maioria das vezes, até por conta de necessidades pessoais mesmo, que eu acredito que aconteçam, vão embora e o debate não acontece, fica uma coisa assim, como se cada um de nós tivéssemos uma ideia, viéssemos aqui e falasse sobre ela. Eu acho que vale a pena a gente interagir mais, né? Eu acho que interagindo a gente percebe que às vezes há muito mais coisa em comum do que na contradição. Então, eu fiz questão que Vossa Excelência permanecesse para dizer o seguinte: tudo que Vossa Excelência disse eu concordo, quando você diz assim, o judiciário gastar 500 mil reais para comprar lagosta num país na situação de crise em que nós nos encontramos, é uma aberração, não tem a menor dúvida. Então, nós estamos absolutamente, né, juntos nessa crítica. Vossa Excelência acrescenta uma outra coisa que eu também tenho a máxima concordância. Quando o Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro esteve na sua mais grave crise da qual ainda não saiu, né, e servidores públicos, aposentados inclusive, pensionistas, ficaram 5 meses sem receber salário, a Assembleia Legislativa não, né, em momento nenhum, deixou que seus deputados, enfim, o conjunto de servidores ficassem. Então, assim, estabelecer essa proporção, né, fazer com que se há sacrifício, todos têm que se sacrificar, né, e não manter grupos de privilégios, seja no judiciário, seja no legislativo, seja onde for, eu concordo inteiramente. Né? Acho até que nós devemos trabalhar nessa perspectiva. Essa sua proposta, se quiser, eu até assino. Se não, né, voto, pode contar. Aliás, assim, nós votamos um projeto de lei do vereador David Miranda, se eu não me engano, que vai um pouco nessa linha. Quer dizer, caso eventualmente ocorresse, né, de a Prefeitura suspender o salário dos servidores públicos, que a Câmara adotasse o mesmo procedimento. Acho que até foi uma votação unânime. Mas, enfim, eu acho que tem mais coisas que poderiam acontecer. Agora, o que eu acho, e aí provavelmente nós temos alguma divergência, bom, primeiro, continuando ainda com as concordâncias, nós passamos por uma crise que talvez seja uma das maiores da nossa história. Até porque associa várias crises, né? É uma crise institucional, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise de desconfiança, ninguém confia mais em ninguém, né? Enfim, está todo mundo achando que o outro está querendo passar a perna. Se você faz uma crítica, o camarada interpreta a crítica, e às vezes ela é feita mesmo no sentido destrutivo, não no sentido colaborativo, no sentido de... Enfim, nós estamos vivendo um esgarçamento, né, que talvez nunca a sociedade brasileira tenha vivido. Aliás, eu nunca vi tanta gente dizendo que quer sair do país, né? A minha filha mesmo, essa semana, me comunicou que não fica mais no Brasil, está indo para Portugal, enfim. E assim, né, eu tenho um sobrinho que foi para o Canadá. A gente vê na família, né, as pessoas saindo do Brasil, que não suportam mais, ou por falta de opção de emprego, ou por mesmo, enfim, esse ambiente pesado, esse ambiente carregado, esse ambiente aparentemente negativo, de uma energia negativa que a gente está vivendo. Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, reverter isso. Para reverter, a gente precisa conversar com respeito, com tranquilidade e tal. Uma das questões que eu imagino é o seguinte: ao contrário até de muitos companheiros meus, né, porque eu tenho maior carinho e admiração, e que nós nos colocamos assim, né, são de esquerda. Então, assim, eu pessoalmente entendo que a gente tem que fazer todas as reformas para buscar o equilíbrio fiscal. Todas, né? E, se possível, inclusive ter superávit. Até porque, assim, se eu sou a favor que o Estado tenha poder de influência na sociedade, ao contrário, né, dos liberais radicais que acham que o Estado não tem que ter papel nenhum, ou praticamente nenhum na sociedade, eu acho que o Estado tem que financiar uma boa educação, financiar uma boa saúde, financiar uma boa segurança pública, financiar, né, ciência e tecnologia, fazer como todos os países que se desenvolveram no mundo. Às vezes as pessoas falam dos Estados Unidos, nenhum país no mundo investiu mais em educação, ciência e tecnologia do que os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou qualquer outro país que se desenvolveu no mundo. Então, se eu acho que o Estado tem que ter poder, que tem que ter capacidade de investimento, ele tem que ser, né, um Estado que tenha recursos para isso. Bom, aí entra uma questão que é a seguinte: reforma da Previdência. Né? Eu concordo que a gente tem que buscar um equilíbrio maior na relação contribuição versus benefícios. Né? Ela tem aumentado de forma, né, gigantesca. Às vezes eu vejo alguns colegas dizer assim: não tem que ter reforma nenhuma. Como não? Basta olhar a situação da prefeitura. Nós somos vereadores, pelo menos isso a gente tem a obrigação de saber.
Está previsto no orçamento um buraco de 700 milhões para esse ano, com previsão de aumento, né? E assim, quem for o próximo prefeito, seja de que partido for, vai ter que enfrentar essa questão. Não adianta. E uma coisa que é ruim, e que eu acho que levou, no certo sentido, a esquerda, né, ao gueto em que ela se encontra, é que diz uma coisa quando, né, não está no poder, e quando chega no poder tem que fazer aquilo, ou então não faz e o país quebra, leva o país, né, à situação de ruptura que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que deve haver uma reforma. Claro que, né, eu entendo que deveria, no mínimo paralelo à reforma previdenciária, haver a reforma tributária. Que quando Vossa Excelência diz, né, é assim, todos no país pagarão. Que todos? Vamos pegar o exemplo maior. O senhor Paulo Guedes, ele vai perder um centavo, né, com a reforma da Previdência, os seus ganhos? Ele não depende de Previdência, ele não está nem aí para a Previdência. Né? Os grandes, né, a elite, a grande elite brasileira, né, que tem, né, grandes empresas, que tem investimentos vultosos no mercado financeiro, etc. Tal, lá não perde 0,1% com a reforma da Previdência. Aliás, poderia-se fazer uma emenda na reforma da Previdência dizendo o seguinte: bom, todo aquele que tiver renda superior a R$ 5.800, né, terá que, daqui por diante, viver com R$ 5.800. O que ele ganhar a mais será revertido para o sistema, né, previdenciário brasileiro. Aí eu queria ver se o senhor Paulo Guedes iria lá para fazer a defesa que ele faz, de que todos têm que ganhar R$ 5.800 e complementar, eventualmente, na capitalização. Então, assim, a reforma tributária, né, ela deveria vir antes, na minha opinião, ou pelo menos junto da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência, né, eu li todas as 60 e tantas páginas, e, sinceramente, eu não encontrei... tem muitos artigos que, a meu ver, podem ser perfeitamente aprovados, são absolutamente válidos, mas, assim, quando a gente diz que alguém sai ganhando, porque o discurso oficial, propagandístico, inclusive, é de que essa reforma é feita para beneficiar, né, o futuro da nossa juventude, etc. Tal, os trabalhadores no futuro, etc. Tal. Eu não vejo, sinceramente, ninguém que saia beneficiado dessa reforma, ao contrário. Aliás, se existe, foi colocado uma coisa lá, eu nem sei por que foi colocado aquilo, que quem ganhou um salário mínimo passará, ao invés de descontar 8%, passará a ser 7,5%, que é R$ 5,00, ou menos de R$ 5,00, até R$ 4,00 e não sei o quê. Fora isso, todos, sem exceção, saem perdendo. Mas eu concordo com Vossa Excelência o seguinte: tá bom, então, que todos saiam perdendo. Mas como sair perdendo? Né? Tem até uma questão... Bom, primeiro, não são todos, os militares ampliaram o seu prazo de permanência, né, para ir para a reserva, mas mantiveram a integralidade, foram os únicos que mantiveram a integralidade. Eu sou a favor que se aumente o tempo de permanência, tá certo? Porque aumentou-se a expectativa de vida, tem que se aumentar o tempo de permanência. Agora, então se aumentou o tempo de permanência para praticamente todas as categorias, né? Os militares aumentaram, mas não perderam a integralidade. Então, que lógica tem nisso? Começa por aí. Né? A reforma atinge, como eu disse, todos os trabalhadores, de todos os níveis, mas não atinge, né, quem não vive do trabalho, quem vive do rentismo, quem vive do lucro, quem vive do... Né? E essa já é uma outra questão. Tem algumas categorias que são muito penalizadas, alguns setores da sociedade que são muito penalizados. Então, eu penso que, assim, nós do PDT, inclusive, temos uma proposta, quem quiser pode ir lá no site do partido, ver qual é a proposta, uma proposta que, né, até tem muitos segmentos de esquerda que criticam, etc. e tal, mas eu acho que tem que ser reforma, tem que ser uma reforma compatível com as nossas possibilidades e tem que ser paralela, né, à reforma tributária. Você já está com... Você quer debater ou... Pois não. Aliás, adoraria. Né? Vereador, não cabe mais a parte. Não? Por favor. Nós temos aqui já... Você se inscreve, se for o caso, e eu vou continuar aí, se você me permitir, a gente debater. Então, na verdade, assim, nós, do ponto de vista da situação econômica, nós vemos essa grande injustiça. Né? Todos pagam o preço. Né? E tem uma questão que eu chamo a atenção, que também, assim, né? Existem setores do executivo que ganham muito e que terão que se igualar aos trabalhadores, né, da atividade privada.
será que, por exemplo, né, um cidadão que fez uma prova, passou num concurso dificílimo, né, hoje ganha R$23 mil, por exemplo, ele tem que retornar para ganhar R$5.800? Até a questão da integralidade, em determinadas situações, tem que ser reavaliadas, né? Então, essa questão da Previdência, meu tempo encerrou, mas Vossa Excelência se inscreveu, se me permitir, debateremos durante o seu tempo. Obrigado. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota. Retificando a fala. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Presidente, eu escutei atentamente a fala do vereador Fernando William, vou tentar rebater aqui alguns dos pontos que eu escutei. O primeiro ponto foi que, o último ponto, na verdade, eu vou do final para o começo, tratava da questão da possível reavaliação da integralidade, né? Que alguns servidores que ganham acima de R$20 mil, talvez não fosse razoável que, ao se aposentar, eles ficassem com o teto do INSS. Mas a primeira todas é uma questão de homogeneização, realmente. O sistema ele tem que ser único, a meu ver. Você não deve fazer distinção em relação aos trabalhadores do serviço público, da alta burocracia brasileira, em relação à população. E uma coisa tem que ser dita. Os servidores públicos agora eles não vão mais ter os critérios diferenciados de aposentadoria, vão ter a mesma regra do servidor da iniciativa privada. Eles vão também passar a contribuir até o teto do INSS, como todo cidadão brasileiro, mas nada impede que o servidor público, se estiver preocupado com os seus proventos para aposentadoria, faça um plano de previdência, faça uma poupança, separe um pedaço do seu salário para resguardar uma aposentadoria, caso ele ache que o teto do INSS não vai ser suficiente para ele poder manter o seu padrão de vida quando se aposentar. Que é o que é feito, por exemplo, na iniciativa privada. As pessoas que ganham acima do teto do INSS contribuem até o teto, entram no regime geral com o restante da população, mas muitas das vezes tendem a complementar com planos de previdência, PGBL, VGBL, para poder justamente ter um padrão de renda um pouco superior uma vez que se aposentarem. Um segundo ponto que o vereador também destacou é em relação à questão de que não existe uma pessoa que esteja sendo beneficiada com essa reforma, né? A reforma ela só exige sacrifícios e esforços de todos. Bom, você tem alguns pontos que estão sendo discutidos na reforma, por exemplo, Vossa Excelência citou aqui a redução de contribuição para uma parcela. Tudo bem que o valor absoluto não seja, por vezes, muito grande quando comparado com o salário propriamente dito, mas há uma redução. Mas, de fato, o momento que nós chegamos no país é um momento em que a reforma ela pede de cada cidadão, desde aqueles que recebem menos até aqueles que recebem mais, algum sacrifício. Mas é claro que ela exige muito mais de quem ganha mais. Enquanto, por exemplo, hoje você tem o cidadão que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, pagando e contribuindo de alíquota efetiva de 7,5% até 8,5%, 9%, você vai ter aqueles que ganham acima de 20, 25, 30 mil reais, contribuindo com 17, 18, 20, 22%. Então chega a quase 3 vezes mais. Vossa Excelência pode ter uma parte. Então, assim, eu penso que determinados segmentos de servidores, por exemplo, quem entra por um concurso público, né, e faz por merecer, se ele contribuísse progressivamente, como está na proposta, inclusive, eu concordo. Ele ganha bem mais, ele, né, estabeleça-se uma progressividade que pode ser até maior do que a que está sendo proposta, de tal forma, né, que quando se aposentar, ele vai se aposentar na integralidade, ou talvez até um pouco abaixo da integralidade, né, mas não necessariamente contribuindo para um setor privado, para um segmento privado, para um fundo privado, né, que a gente sabe, por exemplo, que aconteceu em outros países que estão, inclusive, revendo essa política. Então, assim, essa é uma questão que a gente, é uma polêmica, né? É uma questão que eu coloco. Aliás, assim, no projeto PDT isso não está contemplado. Também lá eles colocam igualdade para todos. Mas é uma questão que eu estou levantando, né? Segundo é o seguinte, assim, a gente precisa parar com esse discurso de que isso, assim,
iguala todo mundo no teto de 5.800, porque assim, não é verdade. Primeiro, tira os militares, queria que Vossa Excelência dissesse se concorda ou não que os militares ficassem de fora. Segundo, quer dizer, a situação da grande elite, que não depende da aposentadoria, né, como é que fica, por exemplo, o ganho desse pessoal, do Paulo Guedes da vida, ou do Partido Novo, lá do Amoedo, que declarou um patrimônio de 472 milhões, né, quando se... O Amoedo está preocupado, por exemplo, com a aposentadoria, com uns 5.800 que a grande maioria dos trabalhadores vão ganhar, não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a crise geral que pode acontecer se quebrar a Previdência, isso repercutir na economia, repercutir nos seus ganhos, no seu patrimônio, isso sim. Né? Mas então, assim, eu queria saber de Vossa Excelência, se Vossa Excelência concorda que se estabelecesse, aí seria numa reforma tributária e não numa reforma da Previdência, né? Algo que estabelecesse o seguinte: quem ganhasse acima de 5.800, né, que tivesse um ganho, né, comprovado lá pela declaração de imposto de renda, ele teria que, né, pagar um valor de imposto, como acontece nos países nórdicos, nos países onde há social-democracia instalada, etc. Tal, onde ele paga um imposto extremamente significativo para compensar, né, aqueles que ganham menos. Não, vamos lá. Então, sobre essa questão da reforma tributária, eu sou absolutamente favorável a uma reforma tributária. Eu acho que no Brasil, a forma como a gente coleta impostos no Brasil, ela realmente está errada. Você tem, por exemplo, uma carga tributária brasileira que ela é regressiva, de fato. Você tem um grande peso da carga tributária caindo sobre quem não pode pagar. E quem, de fato, pode pagar, paga menos do que deveria. Mas qual que é o grande problema desse debate? É que o foco do debate ele sempre é aumento da carga tributária. A gente tem que aumentar o imposto do cara que ganha muito. A gente tem que tributar os grandes lucros. Eu não sou contrário a esse debate, mas a grande questão ela é a seguinte: você tem que fazer esse debate primeiro ancorando no seguinte: nós vamos reduzir a carga tributária total. Vamos diminuir o gasto do Estado brasileiro. Vamos diminuir a máquina pública. Vamos colocar o governo brasileiro para atuar naquilo que é essencial. Vamos colocá-lo para atuar de maneira eficiente. E uma vez feito esse compromisso e fixado esse patamar de redução do montante de impostos arrecadados, aí sim você parte para esse debate. Senão a gente cai no que aconteceu nos outros países, a gente cai no que aconteceu na França, por exemplo. Quando o viés do debate é essa opinião, esse direcionamento contrário a quem gera emprego, a quem gera renda no país, a quem traz investimento, no fim das contas, o que você consegue é uma evasão dessas pessoas do país. A pessoa vai embora. A pessoa, quando junta um patrimônio durante a vida trabalhando, porque eu não parto do pressuposto de que empresário que constitui patrimônio é ladrão, não parto do pressuposto que é inimigo, eu parto do pressuposto que apenas para concluir o raciocínio, eu parto do pressuposto de que é fruto de trabalho, é fruto de dedicação, é fruto de muito suor no rosto, muitos anos, querendo levar o país adiante. E justamente por partir desse pressuposto, eu não acho que é correto esse enfoque dado única e exclusivamente ao aumento da carga tributária. Porque a grande questão é, vamos reduzir a carga tributária e a partir daí podemos, assim, redistribuí-la. Mas não sendo feito como normalmente é pelos partidos e parlamentares de esquerda. Bom, a questão que eu coloco, né, é a seguinte. Bom, a primeira carga tributária brasileira, tão criticada por determinados setores, Vossa Excelência deve saber, hoje provavelmente a 30ª, né, enfim, 30ª qualquer coisa, era a 26ª, como houve uma redução nos últimos anos, nós chegamos a 37% da carga tributária em relação ao PIB, hoje estamos em torno de 30%, houve já uma certa redução. Mas a questão que eu acho que deveria ser discutida não é a carga tributária em si, né, porque os países mais desenvolvidos, com melhor IDH, têm carga tributária muito superior à carga tributária brasileira. Mas eu acho que o parâmetro não é esse, ninguém está aqui querendo, eu acho que talvez isso justifique, num certo sentido, né, o discurso que Vossa Excelência faz. Bom, a gente tem ódio aos ricos, a gente tem ódio a quem tem, né, mérito, ódio a quem chegou a ter, né, um certo... um patrimônio por conta do seu esforço, etc. E tal. Eu acho que o debate não é esse, não é essa a questão. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma inveja, absolutamente nada contra, ficou rico por conta do seu patrimônio. Agora, por exemplo,
Eu estive nos países nórdicos, por exemplo, visitando a Suécia, Finlândia, visitei a Alemanha. Uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa impressionante é o seguinte: o dono da Siemens, na época, era uma das 10 maiores empresas do mundo. Ele vivia numa casa, né, uma casa de pessoa rica, que está na Alemanha, mas ele pagava de imposto assim, algo em torno de quase 60% do que ele ganhava. Né? E ele não reclamava, ao contrário, ele se sentia um patriota, alguém que, né, com seu esforço, com o seu empenho, com o empenho da sua empresa, ele contribuía para o enriquecimento do seu país, né? Porque ao descontar 60% do que ele arrecadava, ele gerava, né, possibilidades de maior recursos, né, para o Estado financiando educação, financiando saúde, financiando, né, desenvolvimento, gerando atividade econômica e o país crescendo. Essa talvez seja uma diferença, né, no que a gente crê. E por fim é o seguinte: Vossa Excelência diz o seguinte: parece que a esquerda quer se vingar dos ricos, né, e poupar os pobres. Não, eu, por exemplo, estou dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento, é como se estivéssemos aqui diante do Terceiro Reich, invadiu o Brasil, tá certo? É mais ou menos assim que está acontecendo no Brasil hoje. Então, todo mundo tem que se sacrificar, mas se sacrificar, né, preservando os mais pobres e tentando, né, afetar os mais ricos. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil, né, é assim, a reforma da Previdência, né, sendo extremamente, digamos, agressiva em relação, né, aos trabalhadores em geral, né, e a gente não vislumbra uma reforma tributária, nem sinais. Admiro que Vossa Excelência, né, já concorde com isso, ótimo, né, é um sinal que vamos caminhar bem por aí. Mas, assim, não se sinaliza para a reforma tributária e não se sinaliza que na reforma tributária haverá, né, uma cobrança de impostos sobre ganho de capital, que é o grande problema, na minha opinião, numa economia como a brasileira. Desculpe. Mas só para concluir, então, sobre essa questão da reforma tributária, o próprio governo ele já anunciou, o ministro da Fazenda já falou dessa questão de mudança do foco da tributação para lucros e dividendos das empresas de pessoa jurídica, fazer justamente uma racionalização do modelo tributário, trocar a forma que a tributação ela é feita, dividida em vários tipos de tributos sobre circulação de bens e serviços, unificar isso, fazer um imposto único, tornar mais racional, homogeneizar as regras tributárias e por uma questão de estratégia realmente parlamentar e de processo legislativo, optou-se por tomar uma batalha por vez. Então, o principal foco realmente hoje de tramitação e discussão dentro do Parlamento é a reforma tributária. Eu, particularmente, vejo nela também a pauta mais urgente que nós temos no país e, a partir daí, já foi dada clara sinalização, declaração pública e até um projeto de lei, um anteprojeto já elaborado, conheço pessoas que participam dessa discussão, para justamente, ato contínuo, se iniciar o debate acerca dessa reforma tributária. Então, e certamente nós... Em relação aos militares. Perdão? Em relação aos militares. E em relação aos militares, uma coisa que é muito curiosa é que quando se aborda o projeto de lei, duas coisas não são mencionadas. A primeira delas é que a reforma dos militares, ela forçosamente não acontece por meio da PEC, ela acontece por meio de projeto de lei comum ordinário, foi encaminhada, mas que a própria economia gerada pela reforma não é de 10 bilhões, como é propalado pela mídia, mas sim de 70 bilhões de reais, e é uma das coisas mais importantes que foram feitas até agora para ajudar os governos estaduais, justamente porque afeta a todos, e esse aumento de 30 para 35 anos vai ser feito de maneira homogênea em todo o país. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidenta, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores desta casa, trabalhadores da imprensa e aqueles que nos assistem pela Rio TV Câmara, boa tarde. Eu queria começar minha fala mostrando para os senhores, para as senhoras, uma imagem, uma foto, por favor. Mantenha a foto um pouquinho, por favor. Nessa imagem a gente vê 5, 6, 7 estudantes de alguma escola municipal do Rio de Janeiro, na favela da Maré,
correndo pelas ruas da Maré durante uma operação da CORE, da Polícia Civil, que foi deflagrada na Maré na última segunda-feira. É uma foto certamente que não é extraordinária, porque a vida daquelas pessoas na Maré, em outras favelas, convive com esse tipo de situação há muito tempo. Mas quando ela ganha a possibilidade de que a gente veja o pavor, o temor, e que imagina o que estas crianças estão sentindo, é preciso que a gente pare um pouco para refletir sobre elas. Pode retirar, por favor? Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, a orquestra Maré do Amanhã, que realiza trabalhos dentro de algumas escolas, estava numa escola da Maré e resolveu iniciar a coisa de tocar música para tentar acalmar as crianças durante o tiroteio, durante a operação da CORE. Uma professora chamada Milena Rosário, de 20 anos, disse inclusive que ela se esforçava para continuar tocando as notas musicais para acalmar as crianças, embora ela própria estivesse absolutamente desesperada com o som de tiros do lado de fora. Ela dá um depoimento que eu leio aqui para os senhores. O depoimento está publicado numa reportagem da BBC Brasil. Foi um horror, porque além de ter caveirões na rua, tinha helicóptero atirando de cima. Era muita gente correndo lá fora. Não havia para onde ir. Tivemos que ficar no corredor esperando o tempo passar, ouvindo helicóptero ir e voltar. As crianças desesperadas. Diz ela que mora perto da escola. É muito complicado o que a gente passa aqui. O aprendizado é muito lento por causa dessas questões. Quando não é falta de luz, é falta de água, é tiroteio, desabafa a professora de 20 anos. Há quase um ano, o estudante Marcos Vinícius, nessa mesma favela da Maré, foi morto durante uma operação policial com a camisa do uniforme das escolas municipais. A mãe dele, a Bruna, segue desde então uma peregrinação por justiça, com a camisa manchada de sangue do seu filho, em vários espaços. Naquela operação da Maré, há quase um ano, também foram utilizados helicópteros como plataforma de tiro. É um debate que a gente não pode recuar de fazer. A gente vem fazendo esse debate há algum tempo, mas ele vem recrudescendo. Entre outras coisas, porque o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acha que é um Rambo, mas na verdade é um exterminador do futuro. Ele está dando licença para que a polícia, para que o Estado haja fora da lei. A perspectiva de utilizar helicóptero com plataformas de tiro, ela não é recomendada em áreas urbanas desta forma, em lugar nenhum do mundo. No último final de semana, o próprio governador resolveu subir num desse helicóptero, postar nas redes sociais, caçar likes, porque é disso que se trata, e transmitir de dentro do helicóptero, que em outras imagens é flagrado próximos aos sons de rajadas de tiros. Testemunhas e depois reportagens dão conta de que naquela operação, no final de semana, uma tenda religiosa, vereadora Tânia Bastos, uma tenda instalada para peregrinação evangélica, foi atingida pelos tiros do helicóptero. Na Maré, chegaram a contar mais de 20 tiros numa praça, vindos de cima para baixo. 8 pessoas foram mortas
na ação da maré, 3 pessoas foram feridas, entre elas uma criança. Escolas viveram este pavor que a gente olhou aqui durante a reportagem. Não há nenhuma dúvida de que a segurança pública, a questão das milícias, a questão do tráfico de drogas, são questões que precisam ser abordadas. Mas quando eu vejo esta imagem e me lembro que as principais apreensões de fuzis feitas na história do Rio de Janeiro não foram feitas na Maré, no Alemão, na Rocinha, mas no aeroporto do Galeão e também na casa de um dos membros do escritório do crime, ali no Meier, eu me pergunto se vale a pena apreender menos de uma dezena de fuzis na lógica de uma operação militar como essa, que expôs a perigo de vida uma comunidade inteira. Eu me pergunto se é de fato esta política de segurança da lei do abate, do extermínio. Este ano, o governo Witzel já bateu um recorde. As forças do Estado do Rio de Janeiro mataram 434 pessoas, uma a cada 5 horas, um em cada 3 assassinatos, cada 3 mortes acontecidas no Rio de Janeiro hoje é provocada pelas forças do Estado. E a gente agora ainda vai viver uma situação em que mais armas, mais munições estarão circulando, prontas muitas vezes para serem desviadas para as mãos de traficantes, de milicianos, do crime organizado, porque se favorece a compra, o uso, a importação de armas e munições com este decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal, OAB, Defensoria Pública, diversos órgãos já, inclusive, produziram uma nota técnica em abril daquilo que eles estão chamando de doutrina Witzel, para caracterizar a forma como um governador incentiva a morte e o genocídio, especialmente de comunidades, favelas e periferias no Rio de Janeiro. Há diversos indícios de execução nas ações e há diversos indícios nas falas do governador de que ele incentiva isso. Ou seja, nós estamos aqui para chamar a reflexão a todos e todas, para discutir se este é o caminho que nos levará à garantia da vida ou à produção da morte. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj, presidida pela deputada Renata Souza, a deputada federal Talíria Petroni também, já enviaram ofícios, já iniciaram os processos para denunciar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na ONU e na OEA, por conta deste descalabro de uma política pública que visa a morte e não a garantia da vida de todos. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Esta política do abate, desse fascínio da lógica das armas, de um governador que posa com metralhadoras e gosta de andar de helicóptero, mas depois dormir no Hotel Fasano, lá em Angra. Esta política, esse fascínio pelas armas, vai nos levar a sermos uma sociedade mais intolerante, mais violenta, com mais mortes e que não solucionará o problema da segurança pública no Brasil ou no Rio de Janeiro. O que nos cabe é cobrar investimento em inteligência, é nos cobrar investimento na prevenção, na perspectiva da disputa de uma sociedade, inclusive pelos seus valores, que se constroem a partir da educação, da cultura, da geração de emprego, do combate à desigualdade. Mas não, o governador teima em posar como um herói de filme americano, como um Rambo,
como aquele que sobe no helicóptero para ver e participar desse tipo de ação, pouco importando aquelas pessoas que estão lá, o que elas fazem, como elas vivem ou como elas viverão a partir daí. Eu volto aqui ao final da minha fala para concluir, mais uma vez, para dizer que o que nós devemos investir em educação, é em paz para essas crianças, é na possibilidade de garantir que aqueles territórios, os territórios da favela, sejam vistos como territórios portadores de direito, e não como territórios objetos de uma guerra, de um sentido de que são vistos como territórios inimigos. Esperamos que a gente ainda possa reverter esse quadro, que possamos ser chamados ao bom senso, da perspectiva de onde é que deve se investir o dinheiro da segurança pública, o dinheiro da educação pública, da saúde pública, da geração de empregos. Que saibamos que segurança pública é garantir a vida de todos, e não produzir morte. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 9 minutos. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Depois das chuvas catastróficas que atingiram a nossa cidade esse ano, provocando morte, destruição, alagamentos, deslizamentos, o que era de se esperar? Que o poder público ficasse mais sensível à necessidade de preservar as áreas verdes da nossa cidade. Que preservar áreas verdes é proteger a cidade de inundações, de deslizamentos. Bom, felizmente a notícia que temos para hoje é que o presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella se uniram para destruir a floresta do Camboatá em Deodoro. Está a notícia aqui do jornal O Dia de hoje dizendo: Bolsonaro assina hoje termo de compromisso para a Fórmula 1 voltar ao Rio. Até aqui eu estaria feliz. Sou a favor da Fórmula 1 voltar ao Rio de Janeiro. Sou a favor de termos um novo autódromo na nossa cidade. O problema é o subtítulo. Novo autódromo será erguido em Deodoro, na zona oeste do Rio. E aqui na matéria, fica muito claro que o que está se falando é do terreno onde fica a floresta do Camboatá. Gente, eu estou ficando com dificuldade de entender as coisas. Ontem eu brinquei aqui dizendo que eu tenho tanta dificuldade de entender um presidente que corta a verba da educação, como eu tenho dificuldade de entender alguém que acha que pode dirigir e digitar no celular ao mesmo tempo. Agora eu boto outro exemplo. Como alguém pode defender a destruição de uma floresta para construir um autódromo, ainda mais numa cidade com os problemas ambientais do Rio de Janeiro? Ainda mais quando nós temos alternativas. Temos alternativas. Sexta-feira, nós vamos fazer a audiência pública para discutir a APA da floresta do Camboatá. A APA já foi aprovada em primeira votação aqui na Câmara Municipal. Temos que fazer a audiência pública para depois colocarmos em segunda votação. Eu vou apresentar, pelo menos, 3 alternativas para a construção do autódromo, de áreas de fácil acesso, áreas já degradadas, onde não se precisa destruir nenhuma floresta para construir um autódromo. Gente, é irracional, irracional. A floresta absorve cerca de 80% das águas da chuva. O que vai acontecer com os vizinhos da floresta do Camboatá, quando aquela floresta for retirada e for colocado um autódromo? Vamos ter mais enchente no Rio de Janeiro. Algumas pessoas argumentam que o autódromo vai ser bom para a comunidade no entorno, porque vai trazer investimentos. Sei, igual às Olimpíadas.
igual a Copa no Mundo. Alguém no Rio de Janeiro acredita em legado ainda olímpico, automobilístico? Ao contrário, é importante aquela população saber que se o autódromo for instalado ali, quando tiver grande prêmio, o que o Estado vai fazer para garantir a segurança dos milionários que vão assistir os grandes prêmios? Vai ter uma operação de guerra cada vez que os milionários resolverem visitar o autódromo, e Deodoro? Na verdade, aquela população, não só como o resto do Rio de Janeiro, não vai ver legado nenhum da construção do autódromo, como se tiver legado vai ser negativo, vai ser a presença constante de operações que podem violar os direitos dos moradores para garantir a entrada e a saída tranquila dos milionários que vão assistir aos grandes prêmios. Precisamos debater isso com tranquilidade. E é importante que os apaixonados pelo automobilismo entendam o seguinte: nosso movimento não é contra a vinda do autódromo. Nosso movimento é contra a destruição da floresta. Insistir em fazer o autódromo na floresta pode atrasar em anos a construção do autódromo. Pode levar à criminalização dos responsáveis pela obra, porque a destruição daquela floresta é crime ambiental, fere a lei de proteção da Mata Atlântica. Além de ser uma floresta em plena regeneração, o que já garante a proteção, ela ainda é a Mata Atlântica em região de planície, que é mais raro, que é mais protegido pela legislação. Então, eu faço um apelo ao presidente Bolsonaro, ao governador Wilson Witzel, ao prefeito Marcelo Crivella e aos líderes do automobilismo. Vamos juntos procurar uma alternativa que garanta a construção do autódromo sem a destruição da floresta. Quem quiser um autódromo no Rio de Janeiro, num prazo médio, curto ou médio, tem que ajudar a encontrar uma alternativa. Esse caminho de destruição da floresta vai levar à judicialização da construção do autódromo. Aí ninguém sabe quanto tempo a justiça vai levar para se decidir. E olha, um exemplo também do que pode acontecer. Numa das audiências públicas que eu fui para discutir o autódromo, um dos defensores do autódromo, pena que me escapou a cidade, eu não sei se a minha assessoria já me respondeu, mas um dos defensores da construção do autódromo deu como exemplo um autódromo parque construído na Alemanha dentro de uma floresta. Os ambientalistas presentes na audiência pública começaram a dar gargalhada. Um deles levantou o braço e gritou: já mandaram fechar. Vocês trouxeram o exemplo de um autódromo que destruiu uma floresta e depois foi fechado. Foi fechado depois de se gastar milhões com a construção do autódromo. Uma das razões é porque parte do automobilismo internacional tem compromisso ambiental e não concorda em fazer corrida em autódromo fruto de crime ambiental. Ainda podemos ter esse problema. Gastamos milhões, destruímos a floresta e depois podemos ter, na verdade, pressão de vários setores do automobilismo para fechar o autódromo fruto do crime ambiental. Então, vou encerrar repetindo a frase que, para mim, marca essa luta. Autódromo, sim. Na floresta do Camboatá, não. Vamos arrumar outro lugar para esse autódromo poder ser construído. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o vereador Major Elituzalém, que dispõe de 20 minutos. Senhora Presidente, caros colegas de Câmara. Senhora Presidente, todo esse discurso que tem sido feito combatendo a política de segurança, e eu não estou aqui como porta-voz do governador, que isso fique claro, defendo sim as instituições republicanas.
tais como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. A política de segurança, ela é uma resposta, senhora presidente, a um clamor social. E o clamor social foi ouvido no ano de 2018. A sociedade, ela pediu lei e ordem. As pessoas não aceitam mais serem humilhadas, serem aviltadas por marginais. E aí eu me refiro a pessoas de todas as classes sociais, desde aquela pessoa mais humilde, que sai para trabalhar 4 horas da manhã lá em Japeri, até aquela pessoa que mora na Avenida Atlântica, num apartamento de 10 milhões. A sociedade brasileira, ela disse não aceito mais, não quero mais bandido dizendo se eu posso sair para tomar um chopp, se eu posso sair para um cinema, ou se eu devo ficar em casa. Esse discurso de vitimização do marginal e de criminalização da ação policial, ele já se arrasta por 35 anos. E o resultado está aí. São mais de 60 mil homicídios, são 64 mil homicídios. Investir em inteligência, em persecução criminal, em investigação policial, como nós tivemos anteontem na Delegacia de Homicídios, conhecendo o núcleo de combate à violência contra agentes da lei, o núcleo de elucidação de morte policial, é fundamental. Mas a resposta em loco, ela é imprescindível. Quem fala contra as operações policiais não tem o menor conhecimento da realidade policial. Não tem. O uso da aeronave, em resposta ao caro colega vereador Tarcísio Mota, é fundamental para preservar a tropa que está no terreno. Óbvio que aquele homem que está lá em cima, a cada disparo, ele também presta conta à lei. Ele tem que prestar conta daquele tiro que ele deu. Não é a fala do governador, não é a fala do presidente que vai fazer um profissional de segurança pública fazer um tiro errado. Se o tiro for errado, ele vai responder. O ordenamento jurídico brasileiro, ele já prevê isso. Agora, Observatório de Favelas da Maré, ONG de não sei o quê, eu nunca vi essa gente, essa gentalha, esses canalhas levantarem a voz para falar contra o tráfico na porta da escola. E está lá o traficante, ostentando arma, viciando crianças, constrangendo o trabalhador. Ou alguém pensa que o tráfico ou que a operação policial é que constrange o trabalhador? Eu tenho um amigo que viveu a vida toda em comunidade, que teve que fugir da comunidade porque o traficante escolheu esposar a filha dele. Ele, pastor evangélico, família toda evangélica, e o marginal disse que a filha dele seria a mulher que ele escolheu para ter, uma menina de 14 anos. Essa é a realidade das comunidades. O morador de bem, ele é oprimido pelo narcotráfico. E esse ciclo do mal, ele só pode ser quebrado com a ação policial, como no caso que eu citei, que a informação chegou, nós demos o encaminhamento da informação e o marginal teve o CPF cancelado e foi encontrar o criador dele. Graças a Deus. E é isso que nós defendemos, é uma polícia forte. Contra o mal não tem discurso. O discurso ele é bonito aqui. O sarau de música, a oficina de miçanga, é muito legal para evitar que a pessoa entre no crime. Aquele que recebe de 5 a 10 mil por semana no tráfico, não adianta oferecer Pronatec para ele. Não adianta oferecer um cursinho, uma bolsinha, porque ele não vai largar aquele Kalashnikov, AK-47 para quem não conhece, aquele cordão de 1 quilo de ouro, e não vai atravessar para o lado da lei. Só tem um caminho, é a força do Estado. Se ele presenciar a operação policial, botar o fuzil no chão, amém. É uma oportunidade para o pessoal ir lá ressocializar ele na cadeia. Agora, se ele sustentar o fuzil, ele tem que morrer. Porque nós não temos que ficar aqui pedindo 1 minuto de silêncio para cada policial morto, não. Nós temos é que acabar com a morte de policiais e de pessoas de bem. Porque o vagabundo, no dia que ele escolhe roubar ou traficar, ele já foi dada a sentença dele. O fim dele é aquele.
Então, meus parabéns aqui à operação da CORE. No dia que eu estava na Delegacia de Homicídios, a equipe da CORE chegou lá após a operação, uma operação cirúrgica, maravilhosa. Eu quero uma operação daquela todo dia. 8, 10, 15, 20 marginais mortos, que é para isso que a população paga imposto. É para ver vagabundo morto. Quem quer ver o vagabundo vivo, ostentando fuzil, leva para dentro de casa. Esse é o discurso que a gente tem que pregar. Aquela operação, para quem não sabe, salvou diversas vidas, porque o marginal 2N, que agora passou ao vulgo 3N, está homiziado no Complexo da Maré, preparando o ataque para São Gonçalo. Um de vocês aqui pode estar na BR-101 e se deparar com o bonde dele, com 30, 40 fuzis. E sabe o que ele vai fazer, vereador Tarcísio Mota? Ele mata o senhor para roubar o seu carro e poder dar fuga ao bonde dele. É isso que eles fazem. Ele não está nem aí se a sua bandeira é esquerda ou direita. Ele mata. Por isso, a ação policial, ela também é preventiva. A inteligência diz, aqui está a concentração de marginal. A operação tem que ser desencadeada. Sonhamos com um dia com que as nossas crianças não tenham que se abrigar de tiro, não tenham que correr. A cena é lamentável. Isso eu concordo, vereador. Só que quando isso vai acabar? Quando o tráfico recuar. Não é a polícia, não são as forças de segurança que tem que recuar, é o marginal. E o marginal, como todo bom comerciante, se ele começar a apanhar todo dia, ele vai recuar. A estatística da Delegacia de Homicídios apresentada elevou a elucidação de morte de policiais de 12% para 36%. Nos Estados Unidos, essa estatística chega a 75%. Nós precisamos dar suporte para esses homens, para que eles elucidem e para que a resposta seja dada imediatamente. Porque quando chegar o dia que o marginal entender que se ele atirar contra a polícia, se ele matar um policial, o comércio dele está quebrado, ele para de dar tiro. E aí a gente volta aos tempos, na década de 90, início da década de 90, que o bandido via a polícia e corria. É isso que a gente quer. O tráfico, ele nunca vai acabar, e a gente tem essa consciência. Mas o tráfico armado enfrentando a polícia, ele tem que ser dizimado. E ninguém pode usar dinheiro público para defender essa gente. O Estado tem que ser forte. Obrigado, senhora presidente. Força, senhor. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 12 minutos. Obrigado, senhora presidenta. Queria começar cumprimentando o vereador Eli Tuzalém. Esse é o local, vereador, para que a gente possa fazer o debate, esse é o horário, né, para a gente poder fazer o debate, ouvir o contraditório, não é fazer uma fala e pedir recontagem de quórum, impedindo que a gente possa fazer como o senhor fez na última quinta-feira. Esse aqui é o momento da gente poder, inclusive, refletir sobre aquilo que um vereador fala e dialogar com ele, né? Eu acho que, primeiro, temos uma divergência imediata sobre a caracterização que a gente faz aqui. O governador Witzel é alguma mudança na política de segurança? Ele é o aprofundamento de uma lógica de tipo de política de segurança que prega o sentido do enfrentamento das operações, e não a mudança. A mudança seria, de fato, se a gente tivesse investindo em inteligência, em formação, em garantia da lei, porque fala em lei e ordem, mas a gente está discutindo que execuções sumárias, como há inclusive diversos indícios, tanto na operação do Falé Fogueteiro, quanto agora nessa da Maré, estão fora da lei, vereador. Porque esta é a discussão que está se falando aqui. A questão é como o Kalishnikov chegou na mão do traficante. Aqui nós temos uma discussão importante. Concordo com o senhor que o combate ao tráfico de armas é absolutamente fundamental, central em qualquer política de segurança que se faça nesse momento. Mas o que a gente vai presenciar agora nos próximos momentos? Investigações que foram feitas e trabalhos mais amplos sobre a lógica do tráfico de armas demonstram os diversos caminhos através dos quais as armas chegam nas mãos dos traficantes e das milícias.
Esse trabalho será mais difícil agora, com o aumento e a facilitação de importação de armas, com o aumento da produção e da compra de munições desenfreadas, com a perspectiva de que a gente está incentivando que as armas se multipliquem e, portanto, teremos mais armas nas mãos de traficantes e milicianos. E aí é óbvio, utilizando o medo da população, utilizando o pânico da população, que sim, morre muitas vezes em ações de traficantes, de milicianos, e em operações policiais também, ficam clamando, de fato há um clamor, mais armas, mais mortes. Eu queria que o senhor pudesse mostrar um país onde isso deu certo. Queria que a gente pudesse parar para pensar se em 30 anos, onde o discurso foi feito, que era de enfrentar, o sempre cheio de adjetivos, queria inclusive, vereador, faz sentido vir fazer aqui uma fala, aí na hora que vai falar de uma ONG, de alguém que está trabalhando lá, etc e tal, aí carrega nos adjetivos para descaracterizar as pessoas, é feio isso. Vamos discordar de quem tem uma posição diferente, manter o mínimo do respeito. Porque no final das contas, né, essa é aquilo que a gente tem que pensar. Por exemplo, qual é o índice de fato hoje de elucidação de homicídios como um todo? Fala dos homicídios de policiais, e que bom que estão sendo elucidados. É preciso que ali a gente tenha mais elucidação sobre isso. É preciso que a gente ultrapasse os índices que hoje tem, para que a gente saiba, puna, consiga evitar que aconteça. Agora, é preciso apostar em outros caminhos. O debate sobre o processo de legalização das drogas é um debate possível, necessário para ser feito. Mas não, aí mexemos no tabu. Mexemos no tabu da discussão sobre que drogas são legalizadas e que drogas não são legalizadas. Drogas fazem mal à saúde? Fazem. Existem aquelas legalizadas, como a cachaça, o tabaco, e outras não legalizadas. Mas a guerra que se instaura hoje no Rio de Janeiro é feita de uma forma em que a gente sequer discute esse elemento. Em que a gente não discute que a decisão da pessoa que está com Kalashnikov lá, ela não se dá pura e simplesmente pelo dinheiro que recebe e não receberia lá. Tem uma série de elementos que estão ali na decisão daquela pessoa que está com um fuzil na mão, e ela está errada, e precisa tirar o fuzil da mão dela, e ela precisa ser responsabilizada e penalizada quando comete crimes. Ninguém está defendendo aqui esse tipo de situação, mas discutindo sobre a gente está enxugando gelo e derramando sangue. E derramando o sangue do Marcos Vinícius, aluno de escola municipal, que morreu numa operação policial, da mesma core na favela da Maré há quase um ano. Estamos pensando na Maria Eduarda, e estamos pensando nos policiais também, que estão morrendo nessa guerra insana. E aí eu quero repetir, não faz sentido usar helicóptero como plataforma de tiro. Não faz. Coloca muito mais gente em risco. O uso do helicóptero como observação, planejamento, proteção, isso tudo é possível de imaginar. Mas não, obviamente, a lógica da plataforma de tiro. Atingiu tendas de peregrinação religiosa em Angra dos Reis. Atingiu barracas, e isso eu vi lá na favela de Manguinhos, quando estive lá. Barracas que vendem frutas. Ora, o que a gente está discutindo aqui é como é que a gente vai produzir uma sociedade onde a morte não esteja tão presente e esse clamor possa ser discutido e chamado ao bom senso. Mas não, a lógica é: reduz a maioridade penal, dá mais armas para as pessoas, faz mais operações policiais, utiliza helicóptero, caveirão do ar, caveirão do mar, caveirão de cima e vamos embora. É para proteger policial. A proteção dos policiais acontecerá quando a gente tiver mais inteligência, prevenção. Eu vou repetir, a maior apreensão de fuzis foi feita no aeroporto do Galeão, sem disparar um tiro. Mas não. Para ganhar voto, para ganhar like, vamos subir no helicóptero, posar com metralhadora, quebrar a placa da Marielle. É isso que dá
ostentação nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, foi preso mais um membro do escritório do crime, ex-policial. Eu não acho que isso signifique que todo policial faz parte ou tem atitudes contra ele que foi preso. Tomara que seja mais um passo para elucidarmos o crime que vitimou Marielle Anderson. Queremos que as investigações avancem, queremos chegar aos verdadeiros responsáveis, aos mandantes do crime, às causas desse crime, e que cada vez mais apontam para sim, de fato, a ligação com grupos de matadores, com milicianos. O que esta casa vai fazer de legislação sobre o uso da terra para retirar poder das milícias em comunidades como a Muzema, onde lá caiu o prédio? O que esta casa vai fazer sobre discussões que, por exemplo, podem retirar o poder econômico das milícias? Ou vamos ficar só no discurso, o discurso que acusa o outro, cheio de adjetivos, para poder ganhar votos e likes? Essa é uma discussão, vereador Elitusalém, que a gente precisa fazer. Porque quando a gente está aqui, por exemplo, discutindo a necessária urbanização de favelas, a gente tem a desconfiança de alguns, a gente tem o voto contrário de alguns, quando a gente está discutindo sobre isso. Oi? E quando a gente vai discutir IPTU progressivo, quando a gente vai discutir a necessidade de retirar, esses são elementos importantes. Eu quero retirar a fonte de dinheiro do tráfico de drogas, legalizando as drogas, inclusive, controlando as drogas. Eu quero fazer esse debate. Eu acho, por exemplo, que instituições de inteligência junto à questão do mercado financeiro devem quebrar as contas e o sigilo daqueles que ganham muito dinheiro com o tráfico de armas e com o tráfico de drogas, porque não é aquelas pessoas que estão correndo ali na maré que estão ganhando dinheiro com o tráfico. Só que esta é uma questão que não se resolve com um helicóptero atirando de cima para baixo, causando terror sobre todo mundo que vive na favela. Operação cirúrgica. Operação cirúrgica. Se prendesse o traficante lá, que ele falou agora, M2, M3, me perdi aqui na história, se prendesse aquele traficante, ainda assim haveria outro disposto a ocupar o lugar, ir lá fazer a história da guerra com a favela do Salgueiro, lá em São Gonçalo, aquela mesma que sofreu chacina no ano passado, inclusive por militares do Exército, até agora não elucidados. A gente segue matando as pessoas e segue reclamando da segurança. A gente segue enxugando gelo, derramando sangue e tornando a vida de quem vive na favela, de quem trabalha e pega o ônibus que o Elitusalém falou, de quem sai todo dia da favela da Maré ou de outras favelas cariocas para trabalhar, torna a vida dessas pessoas insuportável, porque elas são tratadas como inimigas do Estado e o seu território como inimigo do Estado. É isso que precisa parar, porque precisamos de uma política que seja de segurança pública. Segurança é garantir vida, não produzir morte. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do vereador Paulo Messina, que requer à mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 591 de 2017, que altera o item qualificação indispensável do anexo 1 da Lei número 3.985, de 8 de abril de 2005, e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se
A ordem do dia. Comunicação de liderança. Comunicação de liderança, o vereador César Maia. Senhor presidente, pediria a Vossa Excelência autorização para transcrever e dar como lido o meu pronunciamento. Se trata de um artigo, o Parlamento tem compromisso com o futuro, que foi publicado no dia 6 de maio de 2019, no jornal Valor Econômico. É um artigo do presidente da Câmara de Deputados, deputado Rodrigo Maia. Era isso, senhora presidente, a sua autorização. A presidência acolhe vossa solicitação. Pela ordem, o vereador Major Tusalém. Senhora presidente, primeiramente, em resposta ao vereador Tarcísio Mota, pela ordem, presidente. Na última sessão, onde nós pedimos pela ordem, vereador, eu estive aqui na casa, não pude vir no horário de debate, sabe por quê, vereador? Porque eu estava me defendendo, como militar que ainda sou, de uma acusação de crítica indevida ao ex-comandante-geral. Fiz uma crítica, houve um edital que pela ordem. Prejudicou milhares de policiais que vinham estudando, foi feita a crítica a ele e eu tive que me defender. E aí, vereador, eu venho com a primeira reflexão. Vocês reclamaram que nós derrubamos a sessão e vocês não tiveram direito de fala. Eu pergunto, quantas milhões de pessoas hoje não têm direito de fala contra o governo venezuelano? Mas o seu partido, o Partido dos Trabalhadores também, o PSOL e o PT, apoiam essa narcoditadura. Então é ruim ficar sem voz, né, vereador? É ruim não ter direito à democracia, mas vocês apoiam isso, essa ditadura fora do Brasil. Então é bom que vocês aprendam o que é ficar sem fala, porque vocês apoiam isso lá fora. Essa é a moral seletiva do PSOL. Esse é o duplo padrão moral. O que vale para o outro não vale para mim. Aí eu vejo o vereador falando sobre inteligência policial. Passei 19 anos na polícia, vereador. E não confunda a inteligência policial com o mundo fantástico que o seu partido vive, que acha que vai desarmar 300 traficantes de fuzil com o poder da mente ou com o uso de super-heróis. Não existe um Magneto, não dá para retirar um fuzil da mão de um marginal se não for confrontando ele, vereador. É por isso que ninguém numa majoritária leva o seu partido a sério. Porque o Freixo, na campanha, falou que ia combater a violência com poste, com lanterna. Por isso ninguém leva vocês a sério, vereador. Vocês não focam no discurso trabalhista. Vocês entram na seara que não conhecem, uma seara que vocês ignoram. Mas, ao mesmo tempo, senhora presidente, o líder supremo do PSOL, né, o imperador Freixo, estava tomando cafezinho numa padaria com 3 seguranças do lado de fora, mas ele é contra as armas. Ele é contra as armas na mão do cidadão. Na mão do segurança dele pode. A Talíria Peroni também já anunciou. Estou andando com segurança. Peroni, faz a menor diferença, não sabe nem falar. Ela simplesmente defende o desarmamento, mas anda de blindado. É o que ela estava anunciando. Aí o vereador vem criticar o decreto que dá acesso a armas de qualidade. É isso do que esse decreto trata, vereador. O Brasil hoje, o cidadão de bem, o policial, ele tem o pior armamento do mundo. É um monopólio de 2 empresas. O que o presidente assinou, vereador, para o senhor, talvez não tenha visto o decreto, é a quebra desse monopólio. O tráfico de arma e droga, ele continua pela fronteira, porque a arma ela é fabricada legalmente, e exportada ilegalmente. É isso que tem que ser combatido a nível federal, senhora presidente. Agora, o desafio que eu te faço são 2, vereador. Primeiro, me mostra um país que legalizou as drogas e deu certo, que nem nos Estados Americanos que legalizou não deu certo. Eles estão fabricando maconha em laboratório e os cartéis mexicanos estão comprando essa maconha, de tanta qualidade que a maconha chegou. Não adianta legalizar, não deu certo em lugar nenhum. Por fim, vereador, o senhor diz que operar de helicóptero é ruim, que não pode ser usado como plataforma de tiro. O senhor fala como se fosse conhecedor. Eu lhe convido. Eu aprovei uma comissão especial e estou indo nas UPPs.
Na quinta-feira passada, a minha comitiva foi alvo de disparos. O senhor está convidado para ir comigo no Complexo da Penha, ou do Alemão, e o senhor ver como é que o helicóptero faz a diferença. É melhor sair do ar-condicionado e parar de falar bobagem. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, eu solicito a verificação de quórum por bancada. Primeira bancada, 1, 2, 3, 8 senhores vereadores. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 1 senhor vereador. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Quatorze senhores vereadores não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.